Olá, com alegria nós estamos aqui para gravar nossa primeira de uma série chamada Hashtag de Deus, onde nós iremos partilhar e conhecer mais a vida dos santos. Os santos são os melhores livros que nós temos na igreja, dizia o Papa Bento XVI, o melhor livro de teologia. Por quê? Porque nos santos nós vemos encarnado nas suas vidas, mais do que em papéis, a vida de Cristo, a graça de Cristo, o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa, num coração que abre, que escancara as portas para a ação da graça de Deus na sua própria vida. Então é isso que nós vamos estar fazendo, conhecendo mais a vida dos grandes amigos de Deus, no desejo, é claro, também de nós sermos amigos de Deus, porque Deus nos chama a essa amizade. E conhecendo a vida dos santos, nós aprendemos assim a ser amigos de Deus. Por isso, hashtag ser de Deus. Essa é uma expressão que o Papa Francisco usou para falar dos santos. De fato, os santos são de Deus, esses homens e mulheres amigos de Deus. E eu gostaria de começar então, nessa primeira edição, falando sobre um amigo muito caro que descobri, conheci ainda quando era estudante de teologia em Lugano, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, nós podemos, não só em uma reflexão, mas precisaríamos de várias, podemos ter acesso ao seu universo interior. De maneira particular, nós podemos ter acesso à vida e intimidade de Santo Agostinho nas suas famosas Confissões, livro conhecido em todo o mundo. Nesse livro, Santo Agostinho, ele faz uma profunda confissão. E o que ele quer fazer com essas confissões? Celebrar a grande misericórdia de Deus e cantar os louvores e enaltecer a glória de Deus na sua vida, que misericordiosamente revelou a Agostinho a verdade, revelou a Agostinho o sentido da sua vida, revelou a Agostinho um amor fascinante que o atraiu de maneira profunda, o seduziu para sempre. E ao mesmo tempo, com essas confissões, ele, sem medo nenhum, escancara as portas da sua vida, revelando-se um pecador, miserável até, um pobre homem. Nesse livro, nós podemos ver muito daquilo que é o coração de Santo Agostinho. Vemos ali a graça e tudo o que ela é capaz de realizar, e ao mesmo tempo a natureza humana tão frágil, debilitada, pecadora. E ao mesmo tempo a união entre a graça de Deus, que sempre nos precede e acompanha, como diz Santo Agostinho, e a natureza, que quando acolhe esta graça, então nós vemos aquilo que nos ensina esse amigo de Deus. Todo pecador tem um passado. E ele vê Deus agir na sua história. E abrir para ele horizontes novos, surpreendentes. Então, o santo é aquele que tem um passado. O pecador é aquele que tem um futuro. Todo santo tem um passado, todo pecador tem um futuro.
quando a graça de Deus encontra e pode agir numa natureza como a nossa, pecadora. Então eu gostaria de, feito essa introdução, falar sobre essa confissão e ao mesmo tempo a conversão de Santo Agostinho, ou as conversões de Santo Agostinho. É muito importante nós lembrarmos, e isso nós contemplamos na vida dos santos, dos grandes amigos de Deus, que a conversão ela não se dá de uma única vez e de maneira definitiva. Mas nós poderíamos até falar de uma conversão permanente que dura toda a vida e que conhece então várias etapas. Muitas vezes nós falamos, alguns autores falam de segunda conversão. E eu gostaria de, pegando a partir de um texto do Papa Bento XVI, quando esteve em Pavia, uma cidade perto de Milão, em uma peregrinação, numa igreja muito antiga e muito bela, e nesta igreja está lá depositado os restos mortais de Santo Agostinho. O Papa Bento foi para visitar, foi para rezar, como sinal de gratidão de toda a igreja por este homem de Deus, e ao mesmo tempo foi para manifestar a sua devoção pessoal por Santo Agostinho. E é muito interessante porque lá, numa reflexão, o Papa Bento XVI falou de 3 conversões de Santo Agostinho, ou 3 etapas desse caminho de conversão na vida de Santo Agostinho. Nesta bela cidade, nesta bela igreja, neste lugar muito especial, lugar que eu tive a graça de ter ido visitar quase uma meia dúzia de vezes, e sempre que tenho a oportunidade faço questão de ir até lá também para renovar a amizade com ele e pedir graças naquele lugar tão santo. Então vamos falar da primeira conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o homem que buscou muito a verdade e buscou em muitos lugares. Ele, influenciado por Santa Mônica, teve até contato com o cristianismo, mas ele perambulou, ele como que foi em muitos lugares. Nós sabemos do contato dele com o maniqueísmo, e Agostinho, ele então sai da África, Tagaste, sua cidade, e vai para Milão. E lá em Milão ele começa a exercer a retórica e então a ficar muito famoso, um professor famoso de retórica, e chegou a ser o porta-voz do imperador. E então Agostinho começou a frequentar ali aquele ambiente de corte, e ali encontrou todo tipo de promiscuidade. E ali Agostinho também afundou numa vida em meio à nobreza, também a uma vida de pecado. Nós sabemos bastante do quanto Agostinho tinha uma vida mundana, tinha uma afetividade desordenada. E foi lá que, na Páscoa de 387, ele recebe o batismo das mãos de Santo Ambrósio. Após conhecer e gostar de ouvir Ambrósio, que era bispo de Milão, um homem muito inteligente, ele começa a ser tocado pela graça, e até um dia em que ele está num jardim, ouve misteriosamente uma voz que diz: toma e lê, toma e lê, como uma voz de uma criança.
E ele, com o livro das Sagradas Escrituras ao lado, ele abre e cai justamente, ele abre na epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, onde se falava de uma vida segundo os desejos carnais e uma vida na graça. Santo Agostinho ali reconhece que aquela palavra naquele dia era Deus falando diretamente para ele através do apóstolo. E Deus o convidava a deixar uma vida de pecado e assim retornar para Deus. Aqui então nós temos a primeira conversão de Santo Agostinho. O início de um processo que se acelera e o leva até o batismo. E então ele acolhe o dom da fé. Batizado por Santo Ambrósio, naquele ano, naquela missa pascal, naquela vigília pascal, ele então começa a viver uma vida nova em Cristo. Depois disso, ele então retorna para a África, vai para Hipona, com o desejo de se dedicar à vida contemplativa e aos estudos. E começa com um grupo de amigos, então, a colocar em prática esse desejo. Em Hipona, na época, era bispo Valério. O bispo Valério, em uma espécie de assembleia com o povo, falando da necessidade de um sacerdote, o povo olha para Agostinho e uma escolha ali o indica para ser ordenado sacerdote. Muito interessante porque Agostinho já gozava de muito respeito pela vida que buscava viver. Foi então que ele, mesmo em meio às lágrimas, porque não era o desejo dele, ele acolhe o sacerdócio na sua vida. Podemos dizer que o sacerdócio foi como que essa segunda etapa de conversão, porque ele compreendeu que ele poderia servir a Deus, que Deus o chamava não só a se dedicar à vida intelectual, a uma vida contemplativa privada, mas se colocar a serviço do povo de Deus. E aí foi uma espécie de segunda conversão. Com isso, Agostinho começou a se tornar um grande pregador. Ele pregava bastante naquela época em toda a igreja da África. Não era comum aos presbíteros pregar, somente os bispos pregavam. E então Valério confia a Agostinho, até por isso vem a ser criticado, mas com Santo Agostinho e toda a sua sabedoria, começa então a influenciar, e depois outros sacerdotes, presbíteros, começaram a pregar também na presença do bispo. E então, a partir da ordenação, ele começou a se dedicar muito à pregação e aquilo que é próprio de um sacerdote na administração de uma paróquia, de uma igreja, e assim atender o povo de Deus. Essa é a segunda conversão de Santo Agostinho. Temos ainda uma terceira conversão que se dá muito no âmbito intelectual e que é até, poderíamos dizer, uma conversão à misericórdia. Uma misericórdia que se experimenta no batismo, no início da caminhada, mas que precisa durar por toda a vida essa experiência com a misericórdia. É um dos seus escritos, primeiros escritos, Santo Agostinho diz que com o batismo, a
pessoa, o cristão, ele começa então a viver uma vida segundo o sermão da montanha, ou seja, uma vida bem-aventurada. No final da sua vida, da sua caminhada, ele, em um livro chamado Revisões, ele começa a reler com a postura autocrítica a tudo que ele escreveu e a se autocorrigir. E ali veio uma correção, porque ele viu que somente Jesus é o único, perfeito, bem-aventurado e que vive tudo que está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ou o discurso das bem-aventuranças, é uma espécie de selfie que Jesus faz de si, um autorretrato de Jesus. E o cristão, ele por toda a vida, ele vai sempre precisar suplicar humildemente. É uma conversão à humildade, a reconhecer que por toda a vida ele precisa humildemente reconhecer que é um pecador e suplicar a Deus o seu perdão e a sua misericórdia. E justamente nessa revisão ele ajusta essa sua ideia. Ele faz como que uma autocorreção, mostrando que esta vida beata se deve buscar por toda a vida e o cristão sempre vai precisar da misericórdia de Deus na sua vida. Então esse é um pouco de Santo Agostinho, das suas conversões ou da sua conversão, que é um caminho único e um caminho que se dá por toda a vida. Portanto, neste primeiro momento, neste tempo de Quaresma, favorável à conversão, eu escolhi tocar nesse ponto porque nos ensina muito a dimensão da necessidade que nós temos. Ninguém é um convertido. O caminho de conversão se dá por toda a vida. E o belo é porque tudo é graça. A graça de Deus nos precede, a graça de Deus nos acompanha, a graça de Deus quer nos conduzir cada vez mais, de etapa em etapa, a uma conversão cada vez mais profunda, para que assim nós possamos cada vez mais ser todo de Deus. Ser de Deus. De Deus. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração só repousará em ti. Eu e você só repousaremos, só experimentaremos da profunda paz quando formos todo de Deus, como os santos foram. Shalom, Deus te abençoe. Senhor, te encontrei, como te deixarei, selaste-me